paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o canal Olhando Alto. Quero agradecer a cada um dos irmãos que aqui se faz presente. Quero convidar a você, se você está gostando do projeto, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe aí para que nos venha motivar a fazer cada dia mais melhor para cada um de vocês, tudo bem? Quero aqui fazer uma pontuação acerca do portal EBD e agradecer a eles pela indicação, por estar colocando nesse portal que é de grande ajuda, vem dando grande bases sobre a escola dominical. E se você está assistindo esse vídeo aqui, convido a você, vá até o portal EBD, tá bom? Que tem edificado bastante vidas e tem nos ajudado, e aqui quero agradecer grandemente. Deus abençoe a cada um, ao projetista aí, né, do canal aí, do blog, né, aí do site, portal EBD. Deus abençoe. Estamos, irmãos, com a revista dominical, quarto trimestre, né, estamos falando aí a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Vamos falar hoje sobre a quarta lição. Está sendo lições maravilhosas. Nós vemos no primeiro aí a necessidade de restauração da alma, os efeitos da salvação da plenitude humana, vencendo os mecanismos de defesa que observamos na lição anterior. E hoje estaremos falando a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano, tá bom? Então, a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Então, lição 4, que vai estar sendo dado agora no próximo domingo, dia 25 de outubro. Texto áureo se encontra em João 14, 27, parte A, que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. João, então, 14, 27, parte A. Verdade a ser aplicada nesta lição na nossa vida é somente em Jesus que conseguiremos obter restauração da nossa alma. Então aqui essa é uma verdade a ser aplicada através desta lição sobre a nossa vida, tá bom? Então um texto de referência se encontra em Colossenses 2, 10 ao 15, que diz: estai perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaremos pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos, e quando vos estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Tá bom? Então, vamos falar sobre 3 tópicos importantes, que é mostrar um mapa da nossa personalidade. O tópico 2 é ensinar o que é preciso para desprender do passado e explicar que o diabo não quer que alcancemos a cura. Então vamos começar aqui. A introdução vai nos trazendo que é possível a restauração completa do ser humano por meio de Jesus Cristo. Nascido de novo na presença de Deus deve viver, né? Ter uma vida em obediência segundo os preceitos de Deus, para poder desfrutar das bênçãos sobre as nossas vidas. Então, tópico 1, o mapa da nossa personalidade. Quando falamos a respeito da personalidade, tudo que nós vivemos, todas as nossas experiências ao longo da nossa vida, do contexto dos nossos primeiros momentos, né, de vida, todas elas vão abrangendo e formando a nossa personalidade. Tanto
as experiências boas, as expectativas boas, quanto as ruins, que geram em nós bloqueios, geram em nós angústia, geram em nós retração em nossa personalidade. Então, por isso que nenhuma pessoa será igual, todas terão uma vida, uma personalidade diferente, conforme cada um teve em sua vivência, ou cada um teve as suas experiências. Então, o meio em que a pessoa vive, o primeiro momento que ela tem em qualquer ponto de espaço em que ela vive, formará então a sua personalidade. Então, existem pessoas que são mais nervosas, existem pessoas que são mais pacienciosas, existem pessoas que gostam de falar bastante, outras que já são mais retraídas. Então, vamos ver características de imitações do próprio pai ou da própria mãe. Então, esse convívio social nos primeiros anos da vida de um ser humano vai formando, então, a sua personalidade, tanto para o bem, tanto para o mal também. Então, tópico 1, vamos vendo, a restauração é para todos. Existe em Mateus 12:35 diz, o homem tira boas coisas do seu bom tesouro e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O psicólogo vai trazendo que chegar a uma conclusão de que empregamos cerca de 50% de nossa energia mental e emocional reprimindo lembranças penosas. Então, todos nós, vamos olhar aqui que a revista vai enfatizar que todos nós precisamos de restauração. Todos nós precisamos, em algum ponto, uma restauração da nossa alma. Porque, seja muito ou seja pouco, mas todos temos essa vamos dizer, a menos que um pouco, nós temos que ser tratados. Sabemos que não temos o controle de mudar o que se aconteceu. Sabemos que não podemos mudar as suas experiências do passado, frustrações, traumas do passado, mas a partir do novo nascimento, Deus começa agora a nos dar força para termos domínio, né? Ter aquele senso de vergonha de quando pecamos, ou talvez as acusações do diabo vêm sobre a sua vida, entender que Deus hoje, através da restauração, a partir de você receber a Ele te dará o controle, Ele te dará, né, vamos ver mais na frente, que o Senhor nos dará aí paz, vai conceder a cada um dos seus filhos forças para vencer todos os pensamentos do engano que vem contrário à vontade de Deus. Deus não procura e não existe ninguém perfeito. Saiba disso. Quero que você frise bem isso. Não existe ninguém perfeito. Deus procura não pessoas perfeitas, mas pessoas que reconheçam de fato que são dependentes do próprio Deus, que são humildes em reconhecer que são frágeis, que erram e que Deus hoje tem os braços abertos, pronto a receber a todos que humildemente chegasse a Ele, tá bom? Ponto 2, em Jesus obtemos restauração. Isaías 53, características de Jesus, do que aconteceu. Então, vai falando que ele não tinha parecer nem formosura, um homem de dor, experimentado, né, nos trabalhos, desprezado, por não fazermos causa algum dele. Então, Jesus conhecia com precisão a dor e sofrimento. Eu quero que você entenda que Jesus, ele passou por todas as aflições dessa terra. Ele sabe o que é ser perseguido, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser tentado. Então, Jesus passou por tudo isso, sofreu e padeceu dores para que, de fato, toda a maldição que veio sobre ele, que era para recair em nós, caiu sobre ele. Então, nele encontramos a garantia.
Nele estamos aqui, a restauração, a libertação e a cura. Ele passou, padeceu dores, padeceu angústias, para que eu e você hoje tivesse a certeza de que passamos por aflições, mas teve alguém que sofreu por nós e que hoje está de braços abertos. Ele é quem nos garante a vitória, é Jesus que te garante a vitória, tá bom? Não é pessoas que vão dizer se você está perdoado, não é algo contrário que venha talvez te trazer com um remédio para te trazer um certo alívio momentaneamente, não. Mas Deus é quem nos garante a vitória. 1 Coríntios 15:57 Paulo diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Beth aqui afirma, nossa vitória contra gigantes que o diabo nos envia está em Jesus. Ele já derrotou na cruz e não temos nada mais a temer da parte deles. Se você se sente envergonhado por causa do pecado, se você se sente abandonado, se você se sente sozinho, se você se sente frustrado porque alguém te desprezou, porque alguém te abandonou, alguém trouxe uma decepção sobre a sua vida, entenda que Jesus sabe mais do que nunca. Jesus conhece o seu ser e nele está a restauração de toda angústia, de todo sofrimento que você está passando, porque é Ele quem garante a vitória para a sua vida, tá bom? Se você está gostando aqui, eu quero pedir mais uma vez, deixe seu like, segue a gente aí e eu tenho certeza que a sua vida será edificada. Ponto 3, paz de espírito e de coração. Então, Isaías 26:3 diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Então, primeiro, vamos entender que tu conservarás a ação de Deus em conservar, em preservar, em guardar a mente daquele que, em segundo plano, ele vai dizendo que tem a mente firmada em ti. Então, a ação do homem em depositar a sua confiança em Deus, em colocar a sua mente em servir a Deus de verdade, em observar a sua palavra, em andar no seu caminho, e também que exercita e vigia, e entregando a Deus em oração toda a nossa dor, toda a nossa ansiedade, tudo que nós passamos, tudo aquilo que temos. Quando você tem a sua mente firmada em Deus, que Ele te dará a vitória em todas as situações, tenha certeza que o Senhor conservará a tua mente, te conservará os teus sentimentos e você será por completo guardado pelo Senhor, tá bom? Paulo César Lima diz, o perdão de Deus não nos faz esquecer de traumas vividos do passado, mas nos dá a capacidade de interpretá-lo com outros olhos e nos faz conviver com eles no presente sem que interfira no nosso existir. A cura proporciona em nós, pelo perdão de Deus, não o cancelamento das memórias passadas, mas virtude da tolerância, que é pedagogia do amor. Então, o perdão de Deus não ausenta, como diz aqui, esquecer de alguns traumas da nossa vida, mas a perspectiva de olharmos para ele de uma forma, como diz aqui, uma forma pedagógica. Existem sofrimentos que passamos, que hoje estamos e que amanhã produzirá em você de conservar outras vidas, de abraçar outras vidas, de olhar e dizer, eu passei por isso, eu passei por tal situação, mas Deus me deu vitória. É chegar em algumas pessoas que no momento em que você passou, aquele mesmo momento de dor, naquele mesmo sentimento que você sentiu, você também ser agente de Deus para curar vidas, para transformar vidas. Você vê o amor de Deus que através de tudo aquilo que você passou, você lembrar e não mais olhar aquilo como para trazer dor para si, mas olhar para aquela situação e ver que nela Deus produziu vitória sobre a sua vida e que através dessas vitórias você também levará outras vidas a ser abençoadas, a ser transformadas, a ser ajudadas também em amor, tá bom?
Então, sinta-se paz, sinta-se, olha para o trauma, para os pecados, por aquilo que se passou no passado e sinta sobre a sua vida paz no seu coração, porque Ele perdoou todas as nossas dívidas, como diz aqui em Colossenses 2,14, que Ele rasgou a nota, né, a cédula que contra nós havia, né, sobre alguma maneira contrária sobre a nossa vida, toda acusação, todo mal já não existe. Você está perdoado pelo sangue de Jesus, porque Ele morreu na cruz e nos perdoou de uma forma completa. Você pode dizer amém? Deus abençoe. Amém? 2. É preciso desprender do passado. Gente, não podemos viver hoje preso em experiências negativas do passado. É preciso deixar, vamos dizer, permitir que o Espírito Santo de Deus venha entrar nas nossas vidas, no nosso ser e trazer cura, gerar cura na nossa vida. Como eu costumo dizer e já vi várias palavras, que o Espírito Santo ele é um gentleman, né? Ele é um cavalheiro. Ele entra quando nós permitimos no nosso coração. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Eis que está à porta e bate. Aquele que deixa, aquele que permite, né, estar ali, ele será transformado, ele será tocado, ele será regenerado, será restaurado pelo amor de Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus gere na sua vida amor. E para desprendermos do passado, 2.1, remova umas recordações indesejáveis. É possível que, se nós olharmos e examinarmos a nossa vida, realmente nós vamos achar alguns requisitos de algumas falhas, de algumas questões que ainda não foram perdoadas. Talvez existem memórias do passado, da sua rebeldia como um jovem, ou talvez uma impetuidade, um ímpeto, né, de um adulto em querer ter a certeza de algumas situações, né, e produzimos muitas das vezes atitudes que não acertamos no passado, palavras lançadas que hoje nos arrependemos, que ainda não foi tratado, né? Vamos dizer assim, que você não se resolveu, que toda vez vem sobre a sua vida, que toda vez que você lembra disso, magoa a sua vida, pessoas que te frustraram, vamos dizer, coisas que tocam a sua vida e que ainda gera na sua vida tristeza. É preciso, e diz aqui que não podemos manter, né, estas coisas guardadas por mais tempo. Não podemos, porque sentimentos assim podem gerar doenças da alma, podem gerar doenças sobre a sua vida também, o seu corpo, porque a doença da alma, a doença espiritual, ela chega até certo ponto a ela alcançar o seu próprio corpo, trazendo enfermidades no seu próprio corpo. E é entender que doenças, né, que é produzida pela angústia, pela falta de perdão, pode produzir de fato aí penosidade sobre a sua vida. Então, eu quero te dizer que Jesus está pronto para perdoar e nos libertar de todo sofrimento de culpa, tá bom? Não importa o que você fez, não importa se grande ou pequeno, não importa se foi a coisa mais desprezível de todas, eu quero te dizer que Jesus te ama, Ele morreu, foi justamente para os doentes, para os pecadores, e Jesus está com os braços abertos para perdoar, seja qualquer sentimento de culpa que você tenha, tá bom? Não se deixe ser acusado pelo diabo. Tratamento direto na causa, não no sentimento. Então, esconder o problema, tá?
ou negá-lo não é a forma de resolver este problema. Tá bom? Não esconda, não negue. A primeira coisa para que alguém seja tratado no médico, ele tem que ir e reconhecer que não está bem e precisa de ajuda. Então, toda pessoa que vai ao hospital, ele chega ao hospital e ele diz que já não há como ele resolver um problema. Ele entrega-se nas mãos do médico e confiar no médico que ele produzirá, dará receitas, dará recomendações para que a pessoa seja curada. Então, a primeira coisa para que você seja curado é reconhecer que você pecou, que reconhecer de fato o pecado, confessar e crer que Jesus pode perdoar e não cometer mais, tá bom? Então, se alguém ela é intoxicada com uma comida que estragada, ela vai ao médico, o médico trata, lhe dá um remédio, cura esta pessoa e ela não vai automaticamente comer esta mesma comida porque ela sabe que vai fazer mal. Então assim se você está doente, você está com um pecado, trazendo enfermidade sobre a sua vida, sobre a sua alma, vá até o médico Jesus, ele vai te curar, ele vai te restaurar e não faça isso mais, tá bom? Tenha a certeza de que Deus irá restaurar a sua vida. O que não necessitamos não é uma razão para continuar pecando, mas a libertação que vem pelo conhecimento da verdade. Então, existem pessoas que a tendência delas é falar, a carne é fraca, né? Eu não consigo vencer, entrega os pontos e acha uma razão nesta frase para que ela continue pecando todos os dias, mas essa não é a vontade de Deus. Deus é a cura, tá bom? Se o pecado é fraco, mas o Senhor vivifica o Espírito que irá fortalecer a nossa carne e venceremos no Senhor e Ele dará a vitória sobre a nossa vida, tá bom? Martinho Lutero diz, você não pode evitar que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho nela. Então, ninguém pode impedir que a tentação venha, pensamentos ruins vêm, né? Coisas sobre a nossa vida vêm todos os dias nos tentar a lembrar, a levar aquela amargura na nossa vida, ou nos levar a pecar. Vivemos num momento, em uma situação da nossa geração, que são momentos realmente complicados, que têm trazido dor, sofrimento, grandes coisas têm trazido para que o cristão venha perder a sua fé ou negociar a nossa fé. Banquetes são oferecidos, mas eu quero te dizer, permaneça de pé, permaneça firme com a sua mente firmada em Deus, pois Ele conservará e te dará forças para vencer todo o pecado. 2.3, vamos ver a paz que cura. Então, o Espírito Santo ajuda a desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Então, a revista vai falando que quando aceitamos a Jesus, quando recebemos a Jesus no nosso ser, nós adquirimos também, dentro desse relacionamento, o próprio Espírito Santo, que Jesus diz, que Ele enviaria o outro Consolador. Então, Ele nos ajuda de 3 maneiras. Quais são essas maneiras? Primeiro, habitando em nós, intercedendo por nós e também ungindo nós com o poder de Deus. Então, receba esta bênção dada por Deus. Então, todas as vezes que o inimigo quiser te acusar, use esta unção, vai dizendo o comentarista, que está sobre ti para despedaçar todo o jugo e caminhar triunfando sempre. Deus, além de nos salvar, além de nos restaurar, Ele concede do seu Espírito para nos dar forças para vencer todo pensamento, toda angústia, todo mal. Então peça ao Espírito Santo de Deus que Ele vai produzir paz sobre a sua vida. Você vai ter alegria, você vai ser
você vai ter para dar e muitas vezes, como diz assim, dar alegria, desfrutar da alegria e do prazer de deitar no seu sofá e descansar em Deus, entender que Deus te perdoou, que Ele já não olha mais para os seus erros, para o seu engano, por nada daquilo que você fez. Tenha consciência e a paz que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar, vai trazer a produção do amor sobre a sua vida e você vai viver uma vida de alegria e abundância no Senhor. Como diz ali na Bíblia, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Ele vai produzir alegria sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sinta alcançado pela presença de Deus. Mas no ponto 3 vamos entender que o nosso maior adversário não quer que desfrutamos dessa paz, dessa alegria, deste abraço de amor do nosso Senhor. Então ele tem, vamos aqui como diz o comentarista, que ele tem uma caderneta toda organizada das nossas fraquezas, dos nossos pontos mais doloridos, dos fracassos, do temor. O inimigo conhece a sua vida e ele sabe em que ponto mais te toca. Ele sabe que quando o homem ele se prende à sua insuficiência, que ele olha para si e sabe que ele é pecador, que nós somos falhos, ele coloca a gente como indigno de não fazer a vontade de Deus, mas Deus está te dizendo, não há nada que você faça, não há nada que você fez que impeça o amor de Deus te alcançar. Então ele quer prender a pessoa, trazer barreiras para que ela não se para que ela se prenda e não faça a vontade de Deus, como olhar para si e olhar que já não há mais situação, que já não há mais como fazer algo para resolver, mas que ele quer te prender, te aprisionar nesses sentimentos, mas Deus hoje está te dando libertação de todos estes maus, tá bom? 3.1. Então não dê ouvidos a mentiras do diabo. Ele é mentiroso. A Bíblia diz, porque se perdoados os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, para podermos então sermos curados na totalidade e sermos perdoados por Ele, precisamos perdoar aqueles que nos machucaram ou nos ofenderam de alguma forma. Então, para obtermos uma cura plena, completa no Senhor, a sua palavra diz que devemos perdoar aqueles que nos magoaram. O pastor Alex Cardoso diz que o perdão não somente restabelece a comunhão com Deus, como também dá saúde da alma, mente, coração, corpo, promovendo o perfeito equilíbrio entre o homem e o meio em que vive. Saber que só teremos a cura interior se realmente entregarmos a Deus tristeza, temores e não ficarmos presos com sentimentos que às vezes nos trazem tristeza. Então devemos perdoar tanto a nós como os nossos erros, como aqueles que ofenderam a nossa vida. Então quando guardamos mágoa, rancor, ficamos aprisionados naquilo que realmente o inimigo quer que ficamos, e isso impede que desfrutamos das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, 2.1, devemos confiar em nosso pastor. A frase que diz a humildade se acha intimamente ligado à sinceridade. Então chegamos com humildade diante da presença de Deus. De suma importância, Beth diz e afirma a principal razão por muitas pessoas não buscarem auxílio espiritual é que são orgulhosas. Pessoas que realmente não procuram resolver ou buscar ajuda espiritual realmente está ligada ao orgulho, por não querer se abrir ou expor falhas, né, ou para uma forma de se manter, vamos
não querem que as pessoas percebam que ela tem um falho, ou estão presas espiritualmente a certas coisas, ou por estar no momento que está passando por uma aflição tão grande, um sentimento doloroso, uma aflição tão dolorosa, que isso impede dela buscar ajuda espiritual. Mas a própria revista, o comentarista vai nos trazendo que nós temos que confiar naquele a qual Deus colocou sobre a nossa vida para nos guiar, para nos instruir, porque a Bíblia afirma que Deus concedeu para nos ajudar e eles devem buscar como hão de dar conta pelas nossas vidas. Então, entregue, confie no seu pastor, porque ele está direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, pela oração, ele então dar orientações para a sua vida, esclarecer alguns pontos através da palavra de Deus e ensinar também e falar aqui a pastores que sejam, vamos dizer, éticos no quesito de não expor vidas das pessoas, para que ela se sinta segurança, se sinta aberta a falar também, porque nós sabemos que existem pastores também que não trazem essa confiança de se abrir, de se expor, porque temem que isso também seja exposto e esta pessoa não quer, ela precisa de alguém para abraçá-la, para curá-la, para orar por ela e não para expor. E muitas das vezes por este medo e pela necessidade de se abrir com alguém, ela acaba abrindo com pessoas, em vez de trazer palavras que venham sarar, curar ou ter orientações certas, acaba trazendo mal, orientações erradas, ou acaba também ocorrendo que espalhando também sentimentos, mágoas e coisas que não deveriam ser expostas. Então, confie naquele a qual Deus colocou por anjo da igreja e que orienta e dá a ele também autoridade, sabedoria para nos ajudar nos momentos difíceis. 3.3, vida com abundância. O Senhor diz que alguns vieram para roubar, matar e destruir, mas que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida abundância em Deus completa, vida em plenitude, superabundante. Então, através da cruz, Cristo nos proporcionou, nos reconciliou com Ele para nos dar uma vida abundante. Mas essa vida abundante não quer dizer que estamos isentos de passar por tribulações, por momentos de angústia, mas que dentre todos esses acontecimentos de um momento de angústia, de tristeza na nossa vida, Ele, mesmo assim, dentro desses momentos, Ele vai nos fortalecer, produzindo em nós, vivenciar nesta vida ainda alegria, paz, esperança, amor e fé e segurança. Então Ele gerará na nossa vida uma vida abundante sobre aquilo que Ele nos prometeu, nos dando graça, saúde, alegria e abundância nele, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe, que essa lição tenha edificado a sua vida, tá bom? Permita que o Espírito Santo nos fortaleça, permaneça a nossa vida nele e que através de nós permanecermos firmes nele, Ele gerará na nossa vida, trazendo cura, trazendo transformação, firmando os nossos pensamentos e as nossas fés e nos limpando e nos curando. Sinta-se perdoado, sinta-se em paz, não guarde sentimento e perdoe a todos que te ofendeu. Tá bom? Deus abençoe. Se você gostou, inscreva-se, tá bom? Deixe seu like aí. E a minha oração é que Deus abençoe toda a sua vida, toda a sua família e até a próxima lição.